Convite, uma vez mais, para poder partilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos e amigos. Eu queria falar hoje sobre o presente perfeito. O presente perfeito é sempre aquele objetivo que nós temos no Natal. Queremos sempre oferecer algo, queremos oferecer às pessoas a quem amamos o presente perfeito. Eu, felizmente, depois que casei, tive muito menos dificuldades a arranjar os presentes para as pessoas, porque a Cláudia trata disso. É uma das vantagens, uma das muitas vantagens de estar casado, é não nos preocuparmos tanto com os presentes. Mas quando queremos dar uma prenda a alguém que nos diz bastante, nós temos uma certa de quase angústia por queremos oferecer algo que a pessoa goste mesmo. Não queremos oferecer algo que a pessoa diz, ai, gosto tanto, mas que no dia a seguir vai trocar porque não é aquilo que ela pretendia ou porque já tinha. E é sempre algo que nós procuramos fazer, que é a busca do presente perfeito. E nós sabemos que muitas pessoas, lá está, vão, por vezes, no dia a seguir ao Natal, vão trocar as prendas que lhe deram. Há também uma prática, eu não sei como é que se chama em português, mas em inglês chama-se do regift, que é voltar a dar uma prenda que já nos deram a nós. Portanto, há sempre falhas nas prendas que nós oferecemos. Mas há uma prenda que é a prenda perfeita, o presente perfeito. E nós lemos sobre ele na Palavra de Deus. Ainda na semana passada falámos sobre aquela passagem de um menino se nos deu, né? Em Isaías 9:6. Claro está, estou a falar do Senhor Jesus Cristo. É também aquele presente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lemos isso em João 3,16. E também em Romanos 8, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Ou seja, é o presente, também podemos ver que é o presente que inclui todos os outros. É a dádiva que inclui todas as outras. É nele, no Senhor Jesus Cristo, que nós temos todas as outras bênçãos. Vem com ele. Já noutra altura, numa outra oportunidade que tive, falei sobre esta dádiva que inclui todas as outras. E ele é também, como o apóstolo diz em 2 Coríntios 9:15, ele é o dom inefável, uma dádiva sobre a qual nós, por muito que falemos, por muitas palavras que gastemos, nunca iremos esgotar. Tanto que a palavra de Deus diz que em João 21, que se fosse escrito tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez, nem todo mundo poderia conter tudo quanto ele fez. E eu acredito no que a palavra de Deus diz. Eu não vou estar ali a dizer, não é bem assim. Não. Eu acredito no que a palavra de Deus diz, porque de facto a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, para além de tudo aquilo que ele fez no seu ministério terreno, principalmente a sua morte, a sua ressurreição, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão, toda a obra redentora que ele realizou em nosso favor é de facto um dom inefável. E eu gostava de falar-vos sobre a forma como várias pessoas reagiram a este presente. E nós vamos focar em particular nas reações que lemos em Lucas. Em Lucas capítulo 2, podem acompanhar-me na leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo 2, e podemos ler a partir do versículo 6. Nós conhecemos bastante bem esta passagem, mas queria focar-me em algumas expressões, em algumas reações que vemos de algumas pessoas nesta passagem. Claro que podemos falar sobre as reações ao Natal, podemos falar, infelizmente, daqueles que parece que têm uma particular aversão à mera celebração do Natal, porque é uma festa pagã, porque usam todas as desculpas e mais algumas, e até gostam. Esta também é a altura do ano em que vários cristãos se insurgem contra aqueles cristãos que teimam em celebrar o Natal, em assinalar, apesar da data estar completamente ligada a festas pagãs, e o Senhor Jesus Cristo não ter nascido nesta altura, apesar de eu estar absolutamente convencido de que
A vinda ao mundo do Senhor Jesus Cristo foi por esta altura. Sim, foi. Foi mais ou menos por esta altura que o Senhor Jesus Cristo encarnou. Encarnou, não nasceu. Nasceu passados 9 meses, porque o Senhor Jesus Cristo, pelas contas que já várias pessoas fizeram, eu também já tive a oportunidade de partilhar convosco na escola dominical, penso que até por 2 vezes, o Senhor Jesus Cristo terá nascido, provavelmente, finais de setembro. Mais ou menos na altura que a Sara Tavares, a nossa irmã Sara Tavares, faz anos. Terá sido mais ou menos nessa altura. E então o Senhor Jesus Cristo terá encarnado mais ou menos nesta altura. Portanto, até fazemos bem em assinalar esta data, não como o nascimento, mas como a encarnação. E também aqui aproveito para dar à chega de que o Natal é também uma mensagem pró-vida. Porque o Senhor Jesus Cristo encarnou, não foi quando nasceu, foi desde a sua concepção. Nós lemos, por exemplo, mais ou menos nesta passagem, em Lucas 1, mas nós vamos ler Lucas 2, em Lucas 1, quando o Senhor Jesus Cristo ainda estava no ventre da sua mãe, nós vemos que Isabel diz: de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ou seja, Isabel chamou Senhor ao Senhor quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Esta é também uma mensagem para o vídeo. Eu ponderei falar um pouco sobre isso, porque vemos também há quem diga, uma adolescente grávida, e hoje em dia seria provavelmente aconselhada a pôr fim à gravidez para evitar males maiores, porque havia de facto o risco de males maiores na sua experiência pelo facto de se achar grávida não estando casada. Mas vamos... estava então a dizer que nós devemos aproveitar esta altura, apesar de não ser a altura em que o Senhor Jesus Cristo nasceu, mas sim a altura em que o Senhor encarnou, para apontar para o verdadeiro Natal. Ignorarmos ou desvalorizarmos o Natal do consumismo que caracteriza esta época. Esta época é basicamente uma farsa, em que as pessoas celebram o aniversário do Cristo que rejeitam. E a nossa reação deve ser, rejeitando isso, apontar para o verdadeiro Natal. Tal como o apóstolo Paulo, quando rodeado de idolatria ali no Areópago, em vez de malhar em cima daquelas pessoas todas, de apontar apenas o erro deles e dizer que vocês são os idólatras, vão todos ser condenados. Não, ele aproveitou o altar ao Deus desconhecido para apontar para o verdadeiro Deus. E nós vamos aproveitar esta altura também para apontar para o verdadeiro Natal. Então, há pessoas que reagem desta maneira, mesmo cristãos. Têm uma particular aversão ao Natal. E há outras reações que nós lemos, por exemplo, em Mateus, lemos sobre a reação de Herodes, lemos sobre a reação dos magos, e também neste capítulo 2 de Lucas, lemos um pouco mais à frente a reação de Simeão e Ana, que também já conhecem certamente. E que ouvimos recentemente falar sobre eles. Ora bem, então Lucas 2, a partir do versículo 6, lemos assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam.
Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E vamos ficar por aqui na leitura da palavra de Deus. Nós começamos por ver, depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo, vemos que as primeiras pessoas que tiveram conhecimento deste acontecimento fulcral na história da humanidade, na história da redenção, vemos que foram pessoas humildes, foram pastores, não pastores de igrejas, mas pastores de ovelhas, pessoas simples, pessoas sem grande relevância na sociedade, pessoas que estavam a trabalhar em condições certamente adversas, mas o Senhor escolheu-os para serem os primeiros a receber esta grande notícia. E nós vemos que inicialmente a mensagem de boas novas causou temor. Quando eles viram isto, quando viram aparecer o anjo, inicialmente houve temor. E de facto, mesmo a mensagem que nós pregamos, a mensagem das boas novas da salvação que Deus oferece hoje, é uma mensagem que inicialmente deve trazer temor. Ai da mensagem do Evangelho que não provoca na pessoa que ouve temor. Porque, claro, depois vem a parte boa da mensagem, mas há inicialmente mais notícias na mensagem do Evangelho. Há uma mensagem má, há uma má notícia, que é a notícia de que somos pecadores e estamos separados de Deus. Mas depois há a parte boa, de que há uma solução para esse problema, há uma solução, há uma salvação para o nosso pecado, para a nossa situação de pecadores em que nos encontramos. Então os anjos dizem: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E nós vemos, de seguida, quando eles ouvem esta mensagem, vemos aqui, e espero que me compreendam aquilo que eu vou dizer, e não me levem a mal o que eu vou dizer, mas eu penso que está aqui o primeiro milagre do Natal. Claro, o milagre foi Deus encarnar e vir a este mundo, mas vemos aqui pastores de acordo. Pastores de acordo sobre algo. O que é de facto, podemos dizer que é um milagre. Pastores concordarem sobre algo. Vários. E unanimemente disseram uns aos outros. Vemos aqui no versículo 15. Vamos depois até Belém. E vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Ou seja, eles tiveram todos este desejo, em simultâneo, de irem ver o que aconteceu. Não se deixaram ficar ali. Não pensaram: quem vai cuidar das nossas ovelhas? O que é que há de ser delas? Vamos esperar que amanheça? Vamos levá-las a casa? Vamos recolhê-las primeiro? Não. Largaram tudo. E nós vemos vários episódios na Palavra de Deus de pessoas que largaram tudo e foram atrás do Senhor. E vemos também pessoas que não o quiseram fazer. E essas pessoas ficaram marcadas na Palavra de Deus por serem pessoas que deram prioridade a outras coisas que não a seguirem o Senhor. E estes homens, estes pastores, de facto, foram ver aquilo que os anjos lhes tinham dito. E não se demoraram, como nós lemos, foram apressadamente. Ou seja, não ficaram ali a fazer tempo, à espera que fosse dia, para poderem viajar, porque assim, naqueles tempos não havia iluminação pública. Não sabemos se havia muita luz natural, mas fazer aquela viagem de noite não seria certamente fácil, mas eles foram apressadamente e acharam. Esta expressão de achar procuraram com diligência, porque provavelmente podemos olhar para aquelas figuras que nós temos no nosso imaginário do presépio, né? Em que tem ao mesmo tempo Maria, José e o Senhor Jesus Cristo na manjedoura, e depois os animais que alguns inventaram, que era a vaca e o burro, e os Reis Magos. Os Reis Magos, penso eu, chegaram cerca de 2 anos depois. Portanto, não coexistiram todos no presépio. Mas normalmente nós imaginamos algo bastante visível, bastante
fácil de dar com o sítio, mas eles provavelmente tiveram de andar ali em Belém à procura. E se calhar foram dar com várias casas, com vários bebés recém-nascidos, mas o sinal qual era o sinal? Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Provavelmente nestas condições não haveria muitas crianças recém-nascidas ali em Belém. Então eles foram e não se limitaram a ir dar com o sítio logo. Provavelmente aquilo deu algum trabalho. Então encontraram o menino deitado na manjedoura. Notem que, depois de eles verem aquele cenário, seria fácil pensarem assim: olha, vamos ficar aqui, já é tarde, não vamos não vamos voltar agora para as nossas ovelhas, já é tarde, olha, vamos ficar aqui. Um pouco como Pedro disse no Monte da Transfiguração, é bom estarmos aqui, vamos ficar por aqui. É tão bom este cenário, ver o Salvador. Tivemos este privilégio de assistir aos primeiros momentos do Salvador neste mundo. Vamos ficar por aqui, vamos ver se podemos ajudar em alguma coisa. E de facto é tentador, perante uma situação daquelas, querer ficar ali há algum tempo. Mas não, tal como eles foram apressadamente para lá, também foram embora e vendo divulgar a palavra acerca do menino que lhes fora dita. Eles não esperaram muito tempo, de certeza que não esperaram pelos magos, que terão vindo alguns anos depois, ao contrário do que possa pensar a dizer a tradição. Então eles foram e divulgaram. Eles poderiam dizer um pouco como nós lemos sobre isso no segundo livro dos Reis, 7:9. A dada altura, na história da nação de Israel, no tempo do profeta Eliseu, o que é que aconteceu? Poucas boas notícias havia na altura. E houve uma altura em que Samaria esteve cercada, estavam a morrer de fome, literalmente a morrer de fome. Chegaram ao ponto de matar os próprios filhos para os comer. Nós lemos isso, foram tempos absolutamente tenebrosos. Mas, pouco tempo depois, houve boas notícias. Porque o exército que estava a cercar Samaria fugiu, Deus interveio e eles fugiram e deixaram comida. E havia lá uns leprosos que se aperceberam disso, porque estavam tão desesperados, com fome, sabiam que não podiam ir à cidade, que não havia para comer. Então, olha, foram até ao acampamento dos sírios e, olha, se nos matarem, olha, morremos, mas também vamos morrer ou da lepra ou de fome, portanto vamos ali. Então encontraram comida e a dada altura disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, alguns mal nos sobrevirá, pelo que vamos agora e anunciamos à casa do rei. Estes leprosos também não esperaram pela manhã. Comeram primeiro, mas foram anunciar as boas novas. E estes pastores são verdadeiros pastores, não como alguns, infelizmente, alguns maus pastores de igrejas, não anunciam a palavra de Deus, anunciam outras coisas e apenas desonram o cargo que têm na igreja. Mas estes não, estes eram verdadeiros pastores. Porquê? Porque divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E atenção, que eles foram anunciar a palavra que lhes tinha sido dita. Não andaram aqui a acrescentar coisas, a inventar coisas. Eles foram anunciar a palavra que lhes tinha sido dita. Foram rapidamente, não ficaram ali apenas a desfrutar daqueles bons momentos, levaram a palavra exatamente como lhes tinha sido dita. Extraordinário estes homens que Deus usou e reparem que usou pessoas simples, não usou profetas, não usou reis, não usou sacerdotes, usou pessoas simples, como várias vezes vemos o Senhor a usar pescadores
e pessoas sem grandes, aparentemente sem grandes capacidades. Eles usam as coisas que não são para confundir as que são. Então, nós vemos esta reação destes homens. Então eles foram anunciar a palavra e vejo no versículo 18. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas sabem uma coisa que estas pessoas não fizeram? Algumas pessoas ouviram a palavra e maravilharam-se. Ai, coisa extraordinária. Mas não foram lá ver. Apenas se maravilharam. E há este perigo. Há esta reação possível de alguns que ouvem, maravilham-se, ficam espantadas, ficam admiradas, ficam até alegres com esta mensagem, mas não são consequentes. Não vão lá e ver. Não vão lá para ver. Não fazem como fizeram os samaritanos, que nós lemos quando o Senhor falou com a mulher samaritana, e eles foram, ela foi a dizer-lhes, e eles, em vez de ficarem lá em Samaria, está bem, ouvimos, é muito bom o que tu dizes. Não, mas eles foram ver. Foram ver. E o que é que eles dizem depois no final? Não é por causa do que tu dizes. Eu prefiro ler. Diz assim: já não é pelo teu dito que nós queremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Porque há este risco de ouvirmos muito falar sobre o Salvador. Ouvir falar sobre o menino que tinha nascido. Mas é preciso ir ver. Porque se formos apenas ouvirmos e nos maravilharmos, depois seguimos com a nossa vida como se nada fosse, isso não vai ter efeito nenhum na nossa vida. Infelizmente, milhares de milhões de pessoas por este mundo ouvem falar do menino. Muitos não querem, como também ouvimos recentemente, não querem que o menino cresça. Gostam de falar do menino, mas não gostam do menino que se fez homem e que depois morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa parte já não gostam tanto. Não é tão agradável. Porque lhes mostra, aponta para a necessidade que eles têm de se reconciliar com Deus. Porque a mensagem da cruz, de facto, fala-nos da necessidade que nós temos de nos reconciliar com Deus. Há este risco. E, infelizmente, eu sei que há algumas dúvidas sobre a questão da estalagem, não haver lugar para o Senhor Jesus Cristo na estalagem. O Jonas já há alguns anos falou-nos sobre isso. Também tem lido um pouco sobre isso. Que provavelmente não seria bem uma estalagem, que não havia lugar para ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje ouvem falar do Senhor Jesus Cristo, mas não têm lugar para ele. Não têm lugar para ele nas suas vidas. Porque deixá-lo entrar nas suas vidas vai temem que mude radicalmente as suas vidas. Temem aquilo que possa resultar de deixar Cristo entrar nas suas vidas. Vamos ver, estou quase a terminar, vemos a reação de Maria. Maria era uma pessoa muito recatada, não vemos com uma atitude muito exuberante. Mas o que é que vemos? Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E nós vemos algumas pessoas a fazer isso. Vemos também em Lucas 1, quando João Batista nasceu, todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? Está acerca de João Batista. Maria, por assim dizer, ia juntando estas peças do puzzle para tentar perceber o que é que estava a acontecer na sua vida. Porque um ano antes a sua vida era totalmente diferente. Estava prometida a um homem para casar com ele e de um momento para o outro acha-se grávida, tem um filho, acontece todas estas coisas completamente extraordinárias e ela guardava-as em seu coração. E vemos isso também a acontecer ainda neste mesmo capítulo, no final, quando os pais do Senhor Jesus Cristo o perderam, por assim dizer, se desencontraram dele,
e ele acaba por dizer: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai, quando ele foi encontrado a conversar com os doutores da lei. Maria, o que é que dizia? O que é que diz? E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, como juntando várias peças do puzzle, e foi aos poucos percebendo quem era este menino. Há um hino muito bonito que nós não creio que tenhamos em português. Eu não conheço cantado em português, mas conheço em inglês, que é o Mary, Did You Know? Maria, tu sabias? Eu vou ler. É relativamente curto. Alguns conhecerão, é uma música mesmo muito bonita, se tiverem a ocasião de procurar. Mary, Did You Know? Ou Maria, tu sabias? Maria, tu sabias que o teu bebé nas águas andaria? Maria, tu sabias que o teu bebé nossos filhos salvaria? Tu sabias que o teu bebé viria para nos remir? Que a criança em teu colo é o príncipe da paz? Maria, tu sabias que o teu bebé ao cego curaria? Maria, tu sabias que o teu bebé acalmaria as águas? Sabias que o teu bebé com os anjos caminhou e ao beijar o teu filhinho beijavas o Senhor? O cego viu, o surdo ouviu e o morto ressurgiu, e em louvor o mudo ergueu um canto ao nosso Deus. Maria, tu sabias que o teu bebé criou o universo? Maria, tu sabias que o teu bebé governaria os povos? Tu sabias que o teu bebé é o Cordeiro de Deus e que a criança em teus braços é o grande eu sou? Maria foi percebendo algumas destas coisas com o passar do tempo. Mas vemos que, mesmo a dada altura, na experiência do Senhor Jesus Cristo, parecia haver alguma dúvida. Tivemos aquela situação em que dizem ao Senhor Jesus Cristo: está aqui a tua mãe e os teus irmãos. E dá a entender que Maria nem sempre percebeu o que é que o Senhor Jesus Cristo estava a fazer. E ela foi guardando estas coisas em seu coração. E certamente agora já percebe, estando junto do seu filho e seu filho e seu Salvador, ela percebe muito melhor do que durante o tempo que passou aqui na Terra. Era de facto, foram várias peças de um puzzle que ela foi juntando ao conferir, ao guardar estas coisas no seu coração. Nós também precisamos, nesta altura de Natal, não podemos perder esta oportunidade de guardar estas coisas no nosso coração, de meditar, de relembrar, de tirar tempo para meditar neste acontecimento extraordinário, de Deus se fazer homem. Para quê? Para poder haver um mediador entre Deus e os homens. Um mediador que fosse simultaneamente homem e Deus, para poder estabelecer a ponte entre nós e Deus. E nós vemos, para terminar, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido dito. Vemos aqui estes pastores a dar glórias, a louvar a Deus, e deve ser esta a nossa atitude: louvar e dar glórias a Deus quando ouvimos falar desta história, quando relembramos esta história. Então, deixemos de parte aquela reação de apenas ouvir, ficar maravilhado, e passemos esta reação de Maria, que ouve estas coisas, guarda no seu coração, e que sejamos como os pastores, que quando ouvem esta mensagem extraordinária, a mensagem mais gloriosa que o mundo alguma vez ouviu, que não fiquemos quietos, mas que apressadamente divulguemos a palavra acerca do menino que se fez homem e que realizou a obra da nossa redenção. Possa ser a nossa reação uma reação de alegria, uma reação de desejo de partilhar as boas novas da salvação,
de guardar estas coisas no nosso coração e dar glória a Deus, louvar a Deus pela maior dádiva que o mundo já conheceu, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo.